A literatura é um direito humano. O que os autores mais querem é ser lidos. Há um Brasil que lê. Há jovens que leem. Nós só sabemos o que um livro tem a dizer quando a gente conversa sobre ele. E aí a gente encontra muitas vozes. Final de 2018, um país polarizado, e nós juntamos todas essas convicções, certezas, vontades, num projeto Literatura e Direitos Humanos, para ler, ver e contar, apostando que a literatura e a arte e os diferentes pontos de vista sobre ela são uma possibilidade imprescindível de aprender a discutir, de refletir, de encontrar saídas. Convidamos 6 pessoas, entre autores, especialistas, professores, mediadores de leitura, cada um para indicar 10 livros, com um critério que metade das indicações fossem autoras. Para alguns nós pedimos que fossem literaturas clássicas, para outros contemporânea, para outro autoria negra, para uma mediadora de leitura que todas fossem mulheres e representantes dos 5 continentes. O que nós queríamos era garantir a bibliodiversidade. 60 títulos indicados, e aí convidamos os jovens de 13 bibliotecas comunitárias para que eles pudessem escolher, começar a pensar critérios para selecionar os livros. E a partir dali, nós assumimos um compromisso de ler 9 páginas por dia e de nos encontrarmos quinzenalmente para conversar sobre esses textos. Nós fazemos encontros em que há uma rodada, em que cada um traz as suas impressões sobre o livro, uma segunda rodada de uma leitura de trechos, e aí nós temos uma professora de literatura que vai também nos ajudando a olhar, e é a pessoa que faz a leitura dos diários de leitura. O diário de leitura é um espaço onde nós estamos registrando as nossas trajetórias leitoras. E tudo isso foi possível porque a Rede Litera Sampa assumiu esse projeto e contou com o apoio do Consulado da Alemanha. E o que vem acontecendo nesses 2 anos, nesse país que lê, nesse país em que jovens defendem o direito humano à literatura e não guardam esse direito só para eles possibilitam que outras pessoas vejam nas redes sociais como é que essas literaturas se conectam com a realidade, como elas podem ser lupas para nos ajudar a enxergar melhor. O que aconteceu disso tudo é melhor a gente ouvir nas vozes desses meninos e meninas. Como é que jovens leem? Então acho que a gente está trabalhando aqui com uma linha extensa de juventude e acho que é legal a gente entender, né, que idades a gente tem aqui. Que fica sempre aquela coisa, não, porque o jovem não lê, o jovem só lê coisa ruim, porque ninguém vai na biblioteca, né? E fica sempre nesse discurso, é muito fácil ficar nesse discurso, né? E todo mundo que está aqui é prova de que não é verdade isso, que é um discurso muito raso, né? Defesa intransigente dos direitos humanos como estratégia mesmo até, né, de assegurar os processos democráticos. E também algumas coisas que foram
consolidadas com a Constituição de 1988. Que agora os ricos, os empresários, estão rompendo com o pacto pela Constituição, né, desregulamentando toda a Constituição e cerceando os direitos. E eu acho que para nós ainda, nós estamos numa incapacidade muito grande, talvez por falta de leitura do cenário, de fazer as mobilizações, começar a fazer as denúncias, se articular. Acho que uma das coisas que mais mexe com a gente é isso, né? Perceber, não existe direito conquistado para sempre. Isso acho que é a coisa que mais mexe comigo quando eu vejo um vídeo como esse. É o tempo todo, você conquista, alguém vem e tira, você conquista. Então a gente tem que estar atento e forte o tempo todo. Escolher o que quer, que é a liberdade, no caso, escolher o que quer, seja o que quer. Quando a gente fala que nenhuma pessoa pode ser maltratada, a gente já vai pensar, a gente não fazer uma forma de vida, né? A gente poderia melhorar pegar uma coisa mais reconhecido como pessoa, como ser, e só por isso, só por você ser gente, você já, antes de eu olhar, enfim, o seu jeito, o seu modo de se vestir, sua raça, tudo, eu já tenho que te respeitar só porque você é gente. O trabalho deve ser justo e satisfatório, onde você receba o mesmo salário do que aqueles que fazem a mesma coisa que você. Você tem direito ao horário de almoço, não pode ultrapassar as 44 horas semanais, ou seja, você tem 8 horas, você tem que trabalhar 8 horas por dia, e se você ultrapassar esse horário, você recebe por isso, recebe a mais por isso, hora extra. A política deve representar a vontade do povo. E aí a gente pegou duas imagens, que eram o nosso. A gente pensou no Partido dos Black Panthers, que são uma referência, e para não dizer que a gente só pensa nos Estados Unidos, a gente pegou um do MNU também, que é o Movimento Negro, né? Artigo 11.1. Nenhuma pessoa é culpada até que se prove o contrário. Artigo 2. Ninguém pode ser pego por qualquer coisa, mas se for pego fazendo qualquer coisa de errado, também tem que pagar pelo que fez, não por coisas a mais. Eu vou começar com o artigo 3, que, resumindo, fala que todo ser humano tem o direito de reclamar e opinar sobre sua defesa e sua liberdade. Todas as pessoas têm os mesmos direitos, por todos os tipos de discriminação. Tem também o direito da proteção da lei, que são citados nos artigos. Respeitar a liberdade de pensamento de cada pessoa, se manifestar com as suas escolhas. Aí a próxima. As pessoas têm liberdade de pensamento, elas podem escolher e seguir religiões sem que os outros interfiram. Para a segurança, mesmo quando o desemprego vem.
A pessoa chega lá na biblioteca e fala assim, eu estava querendo alguma coisa para ler. Aí você fala, um livro, né? Eu queria que agora vocês se organizassem em pequenos grupos, acho que de 4, pelo número que vocês estão aqui, 4 ou 3. Eu queria que vocês fizessem uma... Não vai ter para todos, se alguém escolher os mesmos. Eu quero que vocês peguem um pedacinho de papel e façam uma listinha dos livros que esse trio escolheria. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre os critérios que vocês usaram para fazer isso. O dia hoje foi muito produtivo, foi muito legal, foi bem dinâmico, deu para aproveitar muito, rir também, teve seu momento sério, seu momento de brincadeiras. Foi uma atividade assim que eu adorei participar, que não é sempre que acontece, e o projeto estar proporcionando isso é algo incrível. Tipo, fazer parte do projeto já era bom só pelo objetivo dele, que era me fazer ler mais, né? E aí com o pessoal daqui só deixou ainda melhor. Hoje a gente fez uma estratégia interessante, que foi pensar como é que são as nossas escolhas dos livros que a gente quer ler, né? Então, que escolhas são essas, o que a gente pensa quando vai escolher um livro. Então a gente simulou um pouco uma situação de livraria, pensando como é que a gente chega na livraria, o que a gente faz em relação aos livros, como é que a gente se relaciona com as capas, como é que a gente se relaciona com os títulos e como é que a gente se relaciona com o texto literário, que nem sempre é o texto mais fácil de ler, né? Então a gente está tentando aprender como é que a gente faz essas aproximações. Mas por muita curiosidade, as mulheres devem chorar ou foi muito dessa relação que talvez ele poderia conversar muito também com o livro Espelhos do Pássaro Morto e também com as minhas ideologias em relação à desconstrução, né, de alguns estereótipos e alguns marcadores em relação ao machismo que nós vivemos. Eu não sabia que Carol, por exemplo, é um livro de poemas. Eu gosto bastante da maneira como a poesia é colocada, essa subjetividade. Eu coloquei o Processo, que é o único livro do Kafka que eu não li. Parabéns. O Peso do Pássaro Morto, eu acho que foi a Bel que indicou em uma das nossas reuniões. Fiquei interessada. Kindred também foi um livro que o Gustavo, fazer parte da rede, indicou, comprei e adorei. E Olhos d'Água também foi uma indicação de um integrante do meu coletivo, que é maravilhoso também. Foi isso, a meninada é ótima, todo mundo participou muito. Foi uma tarde ótima, deliciosa, aí todo mundo falou bastante daquilo que é o que mais amamos, né? Que é a literatura. Para falar do livro. O que você achou do livro? Ou de uma das cidades que você mais gostou? Ou que você não gostou? Aí é a sua opinião. O projeto está sendo maravilhoso, é uma experiência muito contagiante, assim, que agrega muito para todos nós. O conhecimento da literatura é importante, assim, é algo que falta para nós, assim, da periferia. A gente trabalhou uma questão específica sobre o livro, que a gente está lendo agora, Cidades Invisíveis e tal, contamos experiências, algumas pessoas não gostaram. É importante isso, você ouvir uma opinião negativa também, dá para você comparar assim com a sua. Eu achei bem interessante. No início, eu lembro que eu falei semana, acho que foi retrasada, né?
que eu olhei assim, eu falei, cara, que escrita é essa? Que, tipo, é meio complicado, né? Não sei qual foi a sensação de vocês. Tipo, eu pensei assim, pra quem não lê muito, pra quem tá aqui iniciando o projeto, não é o meu caso, mas pode ser uma coisa meio cansativa, sabe? Por conta das palavras meio difíceis. Mas aí eu falei assim, não, eu acho que eu preciso parar e vou dar uma analisada. Aí quando eu comecei a parar, eu comecei a ler no metrô, aí foi muito maravilhoso, sério. Tipo, me incomodava as pessoas que conversavam alto do meu lado, porque ia me tirando a atenção. Aí eu colocava o meu fone e falava, não, eu vou prestar atenção. Porque eu achei muito lindo, sabe? Tipo, essas descrições sobre cidades e como é louco, porque tudo tem uma diferença. No início eu pensei assim, cara, como que a pessoa vai ficar falando de várias cidades? Diferente, de forma diferente, mas foi mudando e de uma forma tão poética e bonita. E eu achei várias cidades que, tipo, sabe quando você se identifica com aquela cidade? Tipo, é como se fosse a sua. E é como se as cidades habitassem dentro de você, como se cada região de você tem um pouco dessa cidade. Tipo, tem aquela cidade que fica toda hora mudando de lugar. Cara, gente, maravilhoso. Somos nós. Esse livro, eu comecei ele, mas eu não estava muito afim de começar ele. Porque eu simplesmente não despertei um interesse. Porém, eu fiz uma coisa que não deveria fazer, que é abrir um e-mail e ler. E quando eu comecei a ler, eu vi que era uma cidade parecida com todas as pessoas que eu conhecia. E eu achei muito interessante isso. E depois que eu fui lendo e lendo todo o livro, eu fui retratando cada pessoa que eu conhecia de verdade. Eu até fiz perguntas. Tem uma cidade que é da página, se eu não me engano, 61, que me lembra muito minha mãe. E aí eu estava conversando com ela e ela citou um trecho desse livro sem ao menos eu nem falar nada. E aí eu percebi o quão é diferente a gente perceber as coisas no meio social. Porque quando eu percebi isso, eu percebi também as coisas que minha mãe fazia, o jeito que ela me trata e o jeito que a cidade se retratava também. E eu fiz referência com o texto que era As Cidades e o Nome. Ele falava sobre a cidade de Irene, que foi o que eu li. Ele fala que por fora é uma coisa e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. E é exatamente isso, porque quando você desce o escadão lá pra dentro mesmo da favela, da comunidade, é outra coisa. Pra mim, ainda que não moro lá, que tenho que fazer todo esse caminho pra ir pra biblioteca, é bem diferente pra quem tá fora e não sabe a realidade do pessoal que mora lá dentro. E aí eu pensei, vou trazer foto da comunidade, mó clichê, mano. E essas crianças estavam andando lá. Comum. E foi por isso que eu escolhi essa. Eu achei que tinha a ver com um dos textos que eu gostei, assim, que foi o que eu entendi mais ou menos. E era isso que eu queria dizer com essa foto. Mudei muito. E quando eu me mudei pra Provera, aqui em Horizonte, eu aprendi muita coisa. Eu me envolvi com pessoas da poesia, da periferia, conheci pessoas que estavam me jogando assim, viajando lá. E o que eu vejo muito lá, das pessoas que eu conheço, meus professores que moram por perto, eles sempre fazem atividades que envolvem a comunidade para poder fazer com que eles se integrem, se sintam dentro, né, do mundo afora. Eles fazem passeios para a gente conhecer Senac, USP, sempre levando a gente para fora para a gente conhecer o mundo de fora. E eu acho que isso é muito louco. E ali é um morro ali atrás, aqui estava... Então atrás é um morro, lá tem... como se fala? Tem ONGs que ajudam crianças a fazer capoeira, se integrar em atividades de arte, e lá tem muito disso, e eu gosto pra caramba.
O projeto Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar é um projeto escrito pelo IBEAC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, e a Rede Litera Sampa, para que nós possamos, com um grupo de adolescentes e jovens, refletir sobre obras literárias. Meu pai era pedreiro, sabia distribuir a cal e a areia de qualidade, erguer muros e paredes no prumo, rejuntar com esmero pisos e azulejos, mas não sabia escolher palavras. Nós temos aí muitos muros para derrubar. Os muros não caem sozinhos. Os muros precisam ser derrubados, como aconteceu com o Muro de Berlim. A gente tem ainda muros de preconceitos, muro da ignorância, muro do silenciamento, da desqualificação do outro. Continua a ler, promover a leitura, porque com isso aí vocês vão quebrar mais muros ainda. Esse foi um dos livros lido pelo grupo de jovens, né? O Catálogo de Perdas. 30 anos, né, da queda do Muro de Berlim. Falar de perdas, direitos humanos e humanidade, eu acho que é muito simbólico e, sobretudo, é falar de encontros, é falar de vida. Então, acho que esse livro traz muito a mensagem que esse encontro quer transmitir. Tá na hora de acordar, correr atrás, lutar, procurar evoluir, estudar, lutar pelos nossos direitos, sem ter medo de desafiar, pois só assim um dia algo de bom vamos desfrutar. Então não seja influenciado por nossa atualidade, bata no peito e encare sua realidade, fazendo algo que seja útil, pare de viagem. Só assim você irá derrubar os muros que te impedem de viver essa realidade. Eu vou gravar. Vai de novo? Os livros que quebraram muros para mim foram os livros do Monteiro Lobato quando eu era criança. Foi A Cicatriz de Davi, do Alberto Manguel, Uma História da Leitura. A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Conto da Aya. O livro Viela 4, Reconstruindo Amélia. As Veias Abertas da América Latina. Foi A Hora da Estrela, Um Exu em Nova Baião. Mulheres que Correm com os Lobos. A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Me veio esse, Ou Estou Aquilo, de Cecília Meirelles. Ditadura e Homossexualidades. Um conto africano do Som do Tambor. Grande Sertão Veredas. Carta D. América, do Franz Kafka. A Parede. Foi O Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz. Derrubou todos os muros. Tô até emocionada, já. Muito obrigada ao Consulado da República Federal da Alemanha por essa oportunidade da gente sair das bordas da cidade e estar aqui na Avenida Paulista, ajudando a pensar, a ler, a contar e a inventar.